Como disse ontem, vamos agora à segunda parte do nosso estudo, a Igreja de Filadélfia. A nossa porção do maná, tá certo? Fiquem todos na paz e tenham um bom estudo aí, aproveite aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, vamos para o próximo. Agora, no próximo versículo, o versículo 10. Visto que guardasse a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então, nós vemos aqui, aqueles que guardam serão guardados. Princípio do Senhor. O princípio da semeadura, o princípio do que o Senhor faz. Olha, vocês têm guardado, eles eram leal à palavra, ao nome do Senhor, eram leal às oportunidades que apareciam. E aqui o Senhor dá a eles uma certeza. Fala assim, olha, fiquem tranquilos, porque sempre serão guardados na hora da provação, na hora da tribulação, o que aparecer pela frente, pois aquele que é fiel ao Senhor, independente da nossa eterna fidelidade ao Senhor, que é impossível, ampla e restrita, sempre o Senhor é fiel a nós. Então, que possamos entender esse princípio, que possamos guardar no nosso coração, tá certo? Deus sempre será fiel, mas Ele aguarda e Ele também recompensa de maneira melhor aqueles que guardam a sua palavra, o seu nome, guardam as oportunidades que aparecem. Versículo 11. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, primeiro ele já fala a respeito da sua vinda, remete agora a sua segunda vinda, para Uzia, como conhecemos, e ele fala, guarde o que tens. O que eles tinham? Pensa comigo, o que eles tinham? Eles tinham três coisas. A palavra, guarda a palavra. Eles tinham o nome do Senhor, guarda o nome de Jesus. Amém? E tinham as portas abertas, as oportunidades. E o Senhor falou, guarda isso. Não deixe que ninguém tome. Não deixe que ninguém tire. Não deixe que o inimigo jogue na sua mente, no seu coração, que a palavra do Senhor não é verdadeira. Não deixe que ninguém tire que você tem um nome que está escrito sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que você agora é filho do Senhor, que você leva esse nome, e a esse nome todo joelho se dobra no céu, na terra, nos infernos. Não deixe que ninguém tome isso de você. E também as oportunidades. Entenda que quando aparecer a oportunidade, fale, abre seus lábios, vai falando da salvação, da nova, deixa que o resto o Senhor faz. Semeia a palavra, que fazer germinar e crescer o Senhor fará. Então, nós vemos aqui claramente falando, olha, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa, a recompensa. Temos aí alguns estudos, depois você dá uma olhada aí no nosso canal, a respeito das coroas, das recompensas, das promessas de Deus para a nossa vida. E o próximo versículo, versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do nome de Deus, e também o meu novo nome. Então aqui ele vem colocando aqui ao que vencer, e ele dá aqui umas promessas, as recompensas. Então terá a coroa, o galardão, e ele também vai um pouquinho além. Olha só que interessante, ao que vencer, farei colunas no meu templo. Eu quero pegar esse ponto que é muito interessante. Coluna fala de sustento principal. A coluna é que sustenta. Numa casa, num prédio, uma coisa, tem as colunas. As colunas são primordiais para o sustento da construção. Para quem é engenheiro sabe disso, tá certo? Então, as colunas são primordiais no sustento. Nós vemos que no livro de Gálatas, vai comigo rapidinho, quer ver? Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nós vemos Paulo aqui, quando ele fala a respeito do seu chamado missionário, e ele fala ali para aquela igreja
ele escreve aos Gálatas, ele fala de onde vem isso. Fala, olha, eu não sou missionário, eu não tenho esse chamado à toa. Eu tive a chancela, o reconhecimento das colunas da igreja. Olha só que interessante. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados colunas da igreja, deram-nos a destra para a comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então ele está falando aqui, reconhecendo, por exemplo, 3 colunas da igreja, no início da igreja. Tiago, Cefas, que é quem? Pedro e João. Então, Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja no início, do começo da igreja. Então, aqui o Senhor fala, olha, para vocês que conhecem meu nome, são leal à minha palavra, são leal ao meu nome, aproveitam as oportunidades, eu colocarei vocês como coluna na minha igreja, na construção da Jerusalém Celeste. E essa coluna, ela estará gravada 3 nomes. Vamos lá, rapidinho aqui. Escreverei sobre ele o nome de Deus, tá? A quem você pertence. Se você torna-se coluna, isso pelo poder de Deus, não por mim, pela promessa dele, pelo que tem feito, em nome de Jesus, que venha a ser, ele escreve o nome de Deus. A quem você pertence, vai estar escrito. Então, outra coisa que ele escreve, o nome da cidade, cidadania, de onde você é, em que reino você pertence. Amém? Qual o reino que eu pertenço? E por último, porei também o meu novo nome. O meu novo nome. O próprio Senhor Jesus fala, então eu coloquei o nome do Senhor, tá? Vou colocar de onde você é, a sua cidadania, e escreverei também nessa coluna o meu novo nome. O que é isso, pastor? Aqui em Apocalipse mesmo, vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 19, versículo 16. Aqui no manto, sobre a coxa, tem escrito o seu novo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, carregará o novo nome do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha que bênção. Então, é isso que o Senhor tem, além do galardão, a recompensa, que já estudamos, tem também tornar-se coluna, algo respeitável, aquilo que sustenta outros nessa construção que nós fazemos parte, que é todo aquilo que Deus tem para nossas vidas como igreja. E para finalizar, versículo 13, sempre a mesma finalização. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero estar passando para vocês, como eu tenho feito. O que aconteceu nesse período, para compararmos com o período da Era das Missões, de 1700 a 1900. Eu peguei aqui alguns pontos, presta atenção. Em 1727, os moravianos, que são descendentes espirituais de John Huss, iniciam o primeiro movimento sistemático de evangelismo no estrangeiro. Então, eles estavam na Alemanha e, pelo Espírito, começaram, nós temos que sair e começar a levar o Evangelho, a Boa Nova, a outros povos. 1727, 1735, sobre a pregação de Jonathan Edwards, começa o grande avivamento em Massachusetts, Estados Unidos. No mesmo ano, George Whitefield traz esse avivamento agora para a Inglaterra. Então olha aqui, leva para lá aquele povo, tem um avivamento, algo diferente de levar a palavra para todos. Agora traz isso para a Inglaterra. 1738, os irmãos John e Carlos Wesley lideram o reavivamento wesleyano na Inglaterra, que se torna a Igreja Metodista. 1780, Robert Hicks começa o movimento da escola dominical com crianças pobres na Inglaterra.
Estão vendo? Isso tudo é missão. Missão não é simplesmente sair. Então, Hikes começa algo que foi a base, a coluna da igreja até hoje, Escola Bíblica Dominical, ensinar de maneira sistemática. 1793, William Carey, pai das missões modernas, vai evangelizar na Índia. Olha quanta coisa acontecendo, estamos em 1793. 1816, Allen Richard, ex-escravo americano, aceitou Jesus, foi evangelizado, batizou e foi o primeiro a levar o evangelho da reforma na África. Nasce ali a Igreja Metodista Africana, 1816. 1854, James Taylor leva o evangelho da reforma para a China. No mesmo ano em que Charles Spurgeon batiza-se e torna-se, logo a seguir, pastor da Igreja Batista na Inglaterra. Spurgeon, um ponto e um ícone aqui, uma coluna na igreja moderna. 1855, um vendedor de sapatos chamado Moody se converte e viaja mais de 1 milhão de quilômetros, levando mais de 100 milhões de pessoas a Cristo. Olha só, Moody, usando de uma ferramenta, de uma porta que Deus abriu do seu trabalho como vendedor e aproveitando o início da era moderna com as ferrovias, com as máquinas a vapor, ele saiu e pregou o evangelho para mais de 1 milhão, andou 1 milhão de quilômetros, e mais de 100 milhões de pessoas se converteram ao Senhor. E fundou o Instituto da Bíblia Moody, nos Estados Unidos, que até hoje é algo muito importante. Funciona até hoje e que a partir de 1886 inicia um movimento de voluntários nos Estados Unidos, preparado no Instituto Moody e que foi fazer missões e levar a Boa Nova a várias nações, inclusive estamos nessa, o Brasil. Quando realmente chegou aqui ao Brasil, o Evangelho da Reforma. Quando falamos do Evangelho da Reforma, o Evangelho depois da Reforma que houve no início da Idade Média, aquilo que nós já falamos aqui. Amém? Então fica aí esse devocional para hoje. Então quando fica um pouquinho grande, eu divido em 2 partes. Então preste atenção, eu vou dividir em 2 partes e você vai estar aí aproveitando ao máximo, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais.